aqui com a Ana Carolina, ela é psicóloga do trabalho, ok? E vai falar um pouco sobre esse tema aqui pra gente, tá? Professora, queria dar seu currículo, sua formação? Tá. Meu nome é Alda, eu sou psicóloga do trabalho, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente acabou de fazer uma fala sobre a importância de cuidar do trabalho, não somente de cuidar do trabalhador, né? Professora, você falou aí sobre esses transtornos mentais relacionados ao trabalho. E que na outra palestra, que foi articulada pela professora Liliana, ela falou que isso aí é quase como uma epidemia, né? Como é que é isso aí? O trabalho é uma pandemia oculta, né? Ele mata 6 vezes mais que dengue, mas infelizmente, em virtude da invisibilidade dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, a gente tem diversas subnotificações. A gente precisa entrar no movimento que o transtorno mental relacionado ao trabalho, ele tem a mesma importância de notificação como qualquer outro adoecimento, como as lesões por esforço repetitivo. Então, a gente precisa tratar no mesmo nível de similitude, importância e concretude. A legislação, ela está sensível a isso, de entender essas doenças mentais como acidente de trabalho, do ponto de vista da Previdência? Eu acho que a gente começou num movimento de entendê-lo porque ele está em alta progressão, ele está progredindo, então a gente não tem como mais negá-lo. O movimento ainda é muito incipiente e a gente precisa trabalhar com os diagnósticos em saúde do trabalhador de forma muito preditiva para ter perfis epidemiológicos que nos mostrem que certas categorias ocupacionais tendem a um certo tipo de adoecimento, porque enquanto trabalhadores todos nós estamos em risco, né? Mas a legislação ainda precisa, junto com os diversos outros atores de organização coletiva, do campo da saúde de um modo geral, a discutir essa problemática como uma problemática de saúde pública. Professora, na sua palestra, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você fez a pergunta para a plateia, para os espectadores, e você mesmo respondeu, deixou aquela coisa, né? Quem é, no ponto de vista da psicologia do trabalho, das doenças mentais, quem é que tem que ser cuidado? Então, a gente precisa cuidar do trabalhador, sim, porque ele está adoecido, mas quem precisa de fato ser cuidado é o trabalho, porque o trabalhador a gente vai substituí-lo, e aí a gente vai substituir quem adoece, né? Se a gente não cuida do trabalho, a gente está só substituindo quem adoece. Então, a organização do trabalho precisa ser cuidada, as relações profissionais precisam ser cuidadas, isto é, o nosso trabalho, o nosso ofício precisa ser cuidado. Ou seja, que nós passamos 8, 10 horas no trabalho e as pessoas pensam que se vemos isso do trabalho, mas a gente pensa que isso vem problemas da família, problemas financeiros, e que não, são a organização do trabalho que tem como consequência essas doenças, não é isso? Isso, então a gente precisa entender que as condições de trabalho, a organização de trabalho, as relações socioprofissionais, a atividade de trabalho de um modo geral, são elementos que permeiam a vida do ser humano, permeiam a vida do sujeito, fazendo com que certas categorias ocupacionais estejam mais em risco do que outras, mas o trabalho sim precisa ser cuidado, porque se assim não for, a gente só está mudando o foco do adoecimento, né? O foco do afastamento. A gente que é técnico de segurança do trabalho, os meus colegas são engenheiros de segurança do trabalho, nós temos que começar a estudar esse tema. E hoje tem que ter uma sensibilidade para entender isso no trabalhador. Professora, muito obrigado. Vou deixar o contato, o e-mail, fica à vontade. De vez em quando a gente faz algumas postagens no meu Instagram, que é Psicóloga do Trabalho. Fiquem à vontade para seguir e interagir, e estamos abertos a qualquer tipo de diálogo. Obrigado, professora. Valeu.